Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua vida e na vida de toda a sua família. Nós louvamos ao Senhor por mais essa oportunidade de celebrarmos a Ele um culto agradável ao seu nome. É claro que, estando distantes presencialmente, longe da liturgia de uma maneira comunitária, nós perdemos muito na beleza do culto ao Senhor. Mas esse tempo é um tempo de reflexão, um tempo de ouvirmos a palavra do Senhor, tempo de ouvirmos louvores, de colocar diante dele as nossas súplicas, as nossas petições. Por isso, tire esse tempo de uma maneira muito especial, consagre a sua vida ao Senhor e juntos vamos clamar a Ele mediante as suas obras. Nós, nessa manhã, vamos orar pela vida de toda a igreja, pelos familiares, por esse tempo difícil que nós estamos enfrentando, por essa nova realidade que nós precisamos nos adaptar a cada dia mais, na certeza de que o nosso Deus nos sustenta, nos fortalece, planeja e executa todas as coisas mediante o seu caráter, mediante a sua obra. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor em o nome de Jesus. Deus bendito, nós louvamos a Ti e agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Deus, de uma maneira muito especial,
nós apresentamos ao Senhor a nossa igreja e a vida de cada família aqui. Que no nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor possa intervir com graça naqueles que estão vivendo dias de grande ansiedade. Que o Senhor possa consolar o leito daqueles que estão enfermos. Que o Senhor possa consolar o coração daqueles que estão enlutados. E que a Tua boa mão continue sustentando a nossa igreja, fortalecendo a nossa comunidade, nos dando força para prosseguir e, encorajados no Senhor, lidarmos com essa nova realidade que hoje estamos vivendo. Ó Deus, queremos servir ao Senhor com o nosso melhor, com inteireza de coração. Fale ao nosso coração nessa manhã, nos ensine mediante a Tua palavra. Essa é a nossa oração, em o nome de Jesus, suplicando perdão pelos nossos pecados. Amém e amém. Meus irmãos, nós vamos ser conduzidos em um momento de louvor, que o Senhor possa falar ao seu coração através da música entoada. Meus irmãos, a palavra de Deus, ainda dando continuidade à nossa exposição bíblica no livro de Atos, hoje, no capítulo 9, versículos 32 a 35, a palavra de Deus nos diz assim: Passando Pedro por toda parte,
desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Meus irmãos, nós encerramos um novo bloco no livro de Atos, quando nós falamos a respeito da conversão de Saulo. Saulo, depois de ser convertido, começou a pregar o Evangelho. Mas quando ele procurou abrigo, procurou ser abraçado pelos discípulos, ele encontrou uma certa resistência. Mas Barnabé, homem fiel ao Senhor, intercedeu por Saulo e testemunhou da sua genuína conversão. Durante esse tempo, os discípulos então receberam Saulo, mas Saulo ficou 3 anos no deserto da Arábia sendo ensinado pelo Senhor Jesus. E enquanto Saulo estava sendo preparado para o ministério, a palavra do Senhor nos fala no versículo 31 do capítulo 9, que a igreja do Senhor crescia. Ou seja, nós olhamos para o homem chamado Saulo e depois com o nome transformado, o apóstolo Paulo, e enxergamos no apóstolo Paulo o grande avanço do Evangelho, mas enquanto Paulo estava sendo preparado, a igreja continuava crescendo. O que nós entendemos com isso antes de entrar nesse texto? Que a obra do Senhor independe do ser humano. O apóstolo Paulo foi sim o maior pregador do Evangelho em todo o Novo Testamento, mas enquanto ele estava sendo preparado, a igreja continuou crescendo. Isso significa, meus irmãos, que a obra humana não pode ser comparada com a vontade divina. É o Senhor quem executa a missão. É o Senhor quem nos dá o privilégio de participar dessa gloriosa missão e servirmos ao nosso Deus. E agora, nesses sermões a serem pregados, nós vamos ver esse intervalo entre a conversão do apóstolo Paulo até o seu início nas viagens missionárias. E o grande líder desse percurso, desse intervalo, continua sendo o apóstolo Pedro. Um missionário itinerante que agora não estava somente em Jerusalém, mas que havia partido para Lida, uma cidade de cerca de 70 quilômetros de Jerusalém. E ao chegar naquela cidade, o apóstolo Pedro se depara com um homem chamado Enéas. Enéas era um paralítico, e vamos entender bem a realidade do século I. Ser um paralítico hoje já nos traz dificuldades e já nos traz condições para vivermos uma vida diferente, mas nós temos inúmeros recursos hoje, com a graça de Deus. É a fisioterapia daqui, são os recursos médicos de lá, é a própria previdência que pode nos ajudar no sustento. Mas naquela época, ser um paralítico, numa época em que o trabalho era, na maioria do povo, tido como um trabalho braçal, ser um paralítico era uma questão desesperadora. E Enéas, há 8 anos, jazia em cama. E ele não podia se levantar, não podia trabalhar, não podia trazer o sustento. E a palavra do Senhor nos fala que o apóstolo Pedro se encontra com aquele homem e promove aquele homem a cura que só o Evangelho é capaz de trazer. Nessa manhã eu gostaria de pensar com os irmãos exatamente sobre o tema dessa narrativa: a cura promovida pelo Evangelho. Nós também estamos numa situação de ansiedade. Queremos a cura. Queremos ler rapidamente nos telejornais, ver nos telejornais, ler nos jornais que a vacina já está pronta
e tudo vai voltar ao normal. Nós esperamos por isso e estamos falando de pouco mais de 3 meses nessa condição. Enéas estava há 8 anos padecendo com uma grave enfermidade. Qual é o papel do cristão diante dessa situação? Será que nós podemos orar pela cura? Será que nós podemos clamar ao Senhor para que intervenha nessa realidade? Deus é capaz de realizar um milagre hoje. O Senhor continua operando milagres na sua história. Nós vamos entender isso à luz desse texto e que o Senhor possa falar ao nosso coração através da cura promovida pelo Evangelho. E o primeiro bloco dessa narrativa que eu gostaria de destacar é que a cura promovida pelo Evangelho vem de Deus e não do homem. Será que Enéas clamava a Deus por sua cura? A palavra não nos fala se Enéas era um convertido ou não, mas nos fala que Pedro teve um encontro com aquele homem numa situação desesperadora e anunciou a cura. E a gente precisa entender que toda cura provém de Deus. E Deus pode usar mecanismos ordinários através, por exemplo, da tecnologia da medicina, como o Senhor também pode usar meios extraordinários que demonstram o seu senhorio na aliança. O único destaque que eu gostaria de fazer aqui é que Pedro era conhecido por ser um apóstolo e não por ser um curandeiro. E se Pedro era conhecido por ser um apóstolo pregava a palavra. E se tem cura, a cura era promovida pelo Senhor da palavra. Nós, cristãos, precisamos entender exatamente isso, que a cura anunciada pelo Evangelho vem unicamente de Deus e não do homem. E isso tem que nos impedir de viver uma vida desejosa por cura humana. Pregadores que anunciam a cura por mãos humanas estão mentindo e falhando. A cura só vem mediante a palavra de Deus, só vem mediante a vontade do Senhor. E é o próprio Deus que usa a medicina ao seu favor, como também pode usar um meio extraordinário e inexplicável ao longo da história. Mas a cura procede de Deus. A cura vem do alto. E se a cura vem de Deus, nós precisamos nos perguntar: será que eu posso orar pedindo cura por um determinado problema? E a resposta é sim. Mas essa oração deve ser submissa à vontade do Senhor em sua palavra. É o Senhor que sabe o que nós necessitamos. E Ele não nos dá nenhuma prova que a gente não possa suportar. Então vamos entender aqui que nós estamos falando de uma cura que é promovida pelo Evangelho. E essa cura vem de Deus. Cura essa para a vida física, para o corpo, como também para a nossa parte espiritual. Não quero aqui desassociar o físico do espiritual, mas quer dizer que a cura promovida pelo Evangelho, ela tanto atende à necessidade do nosso espírito, como também pode se dar no nosso corpo. Toda cura procede de Deus. Toda cura vem do alto. Podemos então orar e pedir ao Senhor: cure. Mas podemos e devemos dizer para Ele: seja feita
a tua vontade. Nós não declaramos curas, nós suplicamos ao Senhor que cure mediante a sua vontade, mas descansamos no seu agir. Sabemos que quer vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Ele é Deus da vida, Ele é Deus da morte. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E é por isso que nós entendemos que mesmo quando nós passamos pelo vale árido da sombra e da morte, nós não tememos, porque o Senhor está conosco. Mas Ele é Deus e Ele pode operar uma cura mediante a vontade dEle. Pastor, a cura vem pela fé? Pelo tamanho da minha fé? Quer dizer que quanto mais fé eu tiver, mais operosidades do Espírito Santo eu posso testemunhar? E a resposta é sim, não e talvez. Sim, quanto mais fé nós temos, mais nós nos conectamos com a vontade do Senhor. Mas não, nem sempre aqueles que têm uma grande fé terão seus problemas terrenos resolvidos, mas sempre terão a promessa do céu no seu coração. E talvez, porque o Senhor pode usar de uma cura para despertar a fé em uma pessoa, como Ele pode usar a fé madura de uma pessoa para realizar a cura tão sonhada e esperada. Mas a certeza que nós precisamos tirar nesse primeiro bloco é que a cura promovida pelo Evangelho vem de Deus e não do homem. É o Senhor da palavra que executa, é o Senhor que usa os mecanismos necessários para manifestar o seu poder, quer seja algo extraordinário, quer seja a medicina. A cura que é promovida pelo Evangelho vem de Deus e não do homem. Mas em segundo lugar, eu queria destacar que a cura promovida pelo Evangelho transforma corações. É o Evangelho que transforma os corações e não os milagres. Meus irmãos, isso é importante. O nosso Deus é um Deus de milagres, sem dúvida nenhuma. O nosso Deus é um Deus que, mediante a sua vontade, pode realizar o impossível. Contudo, milagres não transformam corações. A única coisa que transforma o coração humano é o Evangelho, e não os milagres. Que isso, pastor? Vamos entender o que os milagres promovem? Os milagres promovem o poder de Deus. Os milagres exaltam o senhorio de Deus. Os milagres anunciam o supremo autor da vida, que é Jesus. Mas o que promove a cura para um coração incrédulo é a mensagem do Evangelho. E eu te dou exemplos disso. Lembra da multidão que contemplava os milagres? A multidão comia dos pães que foram multiplicados. As multidões viam e cansavam de ver curas e mais curas. Os milagres anunciam quem Deus é, mas é o poder do Evangelho que penetra no coração do ser humano que transforma a sua vida. Deus pode realizar um milagre na vida de um incrédulo e ele não se converter ao Evangelho. Como muito acontece hoje. Deus executa milagres e mais milagres, quer seja através da medicina, quer seja através de atos extraordinários, e as pessoas ainda não o reconhecem como Senhor. E eu estou para dizer uma coisa para os irmãos. Deus pode operar um milagre sem dúvida nenhuma no nosso planeta. Extinguir
o coronavírus. Promover uma rápida vacina, permitir que através da medicina isso seja possível. O mundo pode contemplar um milagre executado pelo Senhor, viver a sua vida normal e não ser impactado pelo poder do Evangelho. O que o mundo precisa não é apenas dos milagres do Senhor. O que o mundo precisa é do Evangelho transformador que promove a verdadeira cura. Às vezes, nós somos levados a pensar num Deus que só executa milagres e nos tornamos reféns das bênçãos de Deus. E a nossa fé está sujeita apenas aos atos extraordinários e milagrosos de Deus. E quando passamos pelas dificuldades e adversidades da vida, não estamos preparados para continuar temendo o nosso Senhor. Talvez você precise olhar para a sua vida e se perguntar onde está amparada a sua fé. Se nos milagres ou se plenamente no Evangelho. Deus executa milagres e nós não duvidamos disso. Nós cremos nos milagres do Senhor, mas Ele continua sendo Deus quando nós passamos pelas adversidades da vida. E nós só entendemos isso quando nós temos o pleno Evangelho no nosso coração. É por isso que os pastores que só pregam milagres de Deus, pregam o Evangelho pela metade. É por isso que quando eles só falam de milagres e milagres, prometem curas e mais curas, milagres e mais milagres, eles não estão preparados para um momento adverso da vida. Um cristão pode ser sucumbido sim com o mal do coronavírus. Um cristão pode enfrentar sim a morte. Ele pode enfrentar problemas financeiros. Ele pode enfrentar problemas nos seus relacionamentos. Ele pode clamar ao Senhor por transformação e por um milagre grandioso na sua vida. Mas ele vai continuar crendo no Deus eterno e imortal, mesmo que o milagre não venha. Porque a cura verdadeira vem do Evangelho. E é o Evangelho que transforma os corações e não os milagres. É claro que a conversão é um milagre do Senhor, um grande sinal. Mas eu me refiro aqui à continuidade desses outros milagres, a cura, a transformação, o agir soberano de Deus numa situação extrema. Nós não podemos nos tornar cristãos reféns de milagres, que só são fiéis mediante as coisas boas que possam vir na vida. Nós precisamos ser cristãos autênticos, quer nos momentos da alegria, quer nos momentos da dificuldade, porque a cura promovida pelo Evangelho é uma cura que vem de Deus, é uma cura que vem do Evangelho e não apenas dos milagres. Mas em terceiro e último lugar, eu queria destacar que a cura promovida pelo Evangelho é uma cura que impacta a cidade, e não pelo espetáculo humano, mas pelo Evangelho que vem do Senhor Jesus. A palavra do Senhor nos fala no versículo 35, que os habitantes de Lida viram o que aconteceu com Enéas e se converteram ao Senhor. O auge dessa narrativa é que, por meio do milagre, o Evangelho foi difundido e impactou a cidade. Não pela cena pontual do milagre, mas pela mensagem sólida que Pedro pregava. O que eu quero dizer, meus irmãos,
é que os milagres apontam para quem Deus é, mas é o Evangelho que faz Deus operar em nós. E é através desse Evangelho, da mensagem do Senhor Jesus, da forma de viver do Senhor Jesus, da fé que nós temos no Senhor Jesus, é que nós podemos impactar a nossa cidade e a nossa nação. Pessoas que necessitam de milagres nunca estarão plenamente satisfeitas. Pessoas que necessitam de milagres e que baseiam a sua fé somente em milagres, podem se tornar como o povo de Israel e provar a Deus no deserto, querendo que Deus manifeste através da água, da abertura do Mar Vermelho, de transformar os vários aspectos físicos da realidade deles em condições para caminhar, mas nós entendemos que milagres acontecem, mas se eles não acontecerem, nós vamos continuar caminhando e seguindo ao Deus no deserto. Se a gente começar a basear a nossa fé somente no extraordinário de Deus, nós nos esquecemos que o nosso Deus também age no nosso ordinário. Ele age no nosso cotidiano. Ele age moldando a nossa língua, moldando a nossa forma de pensar. Ele age quando nós acordamos pela manhã e já temos vida. Ele age quando Ele fecha uma porta que a gente gostaria tanto que fosse aberta, mostrando que não é por abrir portas que Ele é Deus, mas por preservar a nossa vida em fidelidade a Ele. Meus irmãos, nós podemos aguardar a cura e esperar pelos milagres do Senhor, mas se for da vontade dEle, que a gente enfrente as lutas da vida, nós também conseguimos impactar uma cidade. Porque o mundo precisa olhar para o Senhor com a ótica do Evangelho e não com a ótica extraordinária do milagre. Sabe por quê? Porque se as pessoas usam essa ótica do milagre, elas vão se tornar consumistas da fé e do poder de Deus. Quando tem espetáculo, elas estão dentro. Quando tem ordinariedade no agir de Deus, elas não querem saber porque é comum demais. É claro que nós lemos milagres do Senhor na Bíblia, e eu não quero aqui defender que milagres não aconteçam. Eu creio no Deus que manda fogo do céu, eu creio no Deus que faz o sol parar, faz o sol retroceder, eu creio no Deus que abriu o mar vermelho, eu creio no Deus que andou por sobre as águas, eu creio no Deus que acalmou uma tempestade, eu creio no Deus que fez o azeite da viúva multiplicar, eu creio no Deus que ressuscitou mortos, eu creio nesse Deus de milagres. Mas eu também creio no Deus que sustenta casamentos. Eu creio no Deus que faz pais educarem os seus filhos para a glória do Senhor. Eu creio no Deus que faz filhos honrarem os seus pais na ordinariedade da vida. Eu creio no Deus que faz esposas amarem os seus maridos e maridos amarem as suas esposas. Eu creio no Deus que promove cristãos que são éticos, que são distintos do mercado e que são fiéis no pagamento dos impostos. Eu creio no Deus que transforma a língua daqueles que falam. Eu demais e só pensam bobagem. Eu creio no Deus que age na ordinariedade na nossa vida também. E a gente precisa caminhar com esse Deus no nosso cotidiano. Porque quando nós nos alimentamos do Evangelho, nós somos abastecidos. E é isso que é capaz de sustentar a nossa cidade e a nossa vida. Nós portamos esse Evangelho. E na ordinariedade do nosso cotidiano,
as pessoas vão poder olhar para a nossa vida e reconhecer que o Senhor opera grandes sinais e prodígios através daquilo que a gente faz. Creia nisso, meu irmão. Creia que manter um casamento íntegro hoje é um baita milagre do Senhor. Creia que transformar as suas ações e viver de uma maneira coerente, generosa e ética nesse mundo já é um grande agir do Senhor. Por fim, eu gostaria de destacar o nome dessa cidade, Lida, que no grego significa disputa. Nós vivemos num mundo cheio de disputas, num cenário desesperador, num cenário em que os poderes do ser humano são evidenciados para as coisas ruins. Vivemos a corrupção, vivemos a falta de ética no falar, mas através do Evangelho nós podemos promover a cura para um mundo incrédulo. E para entender essa cura que vem do Evangelho, a gente precisa lembrar que essa cura vem de Deus e não do homem. Que é através do Evangelho que ela é executada e não apenas dos milagres. Que é essa cura que impacta a cidade e a nossa nação e não o espetáculo. Que o Senhor, através do Evangelho, transforme as nossas vidas. Que nós possamos testemunhar dos milagres do Senhor mediante a sua vontade, mas que, acima de tudo, nós sejamos fiéis na exposição do Evangelho e creia que a sua vida é uma exposição do Evangelho no mundo que a gente vive. Que o Senhor esteja contigo, te sustentando e que a cura promovida pelo Evangelho comece no seu coração e perpasse por todas as áreas da sua vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o Deus do Evangelho, o Deus de milagres. Que o Senhor esteja contigo. Amém e amém. Senhor, não nos torne dependentes dos seus milagres. Nos torne dependentes da tua vontade. E quando os milagres forem executados pelo Senhor, nos faça louvar a Ti e a reconhecer que todo poder vem do alto, mas que quando a Tua vontade não for pela execução extraordinária de alguma ação, que a gente possa reconhecer que o Senhor continua sendo Deus, quer nos momentos da nossa enfermidade, quer nos momentos da adversidade do mundo, quer nos momentos de crise financeira. Nos ajude, Senhor, a caminhar contigo, independentemente das circunstâncias, porque nós cremos que a cura verdadeira vem do alto. Suplicamos ao Senhor que opere através da medicina ou através de qualquer ato extraordinário que venha do Senhor no nosso mundo que sofre por conta desse vírus. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor é capaz de agir e de atuar, mas nós sabemos também que o Senhor está nos ensinando e nos ensinando muito nesses dias. Continue executando a sua plena e soberana vontade, pois queremos servir ao Senhor com inteireza de coração, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Irmãos, que a sublime graça de Cristo Jesus, que o glorioso amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre vós e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus esteja contigo, em o nome de Jesus.